Boa noite, pessoal. Ontem eu pedi a vocês que fossem colocando dúvidas no grupo, né, sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Como não surgiu nenhuma dúvida, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de estar procurando o que significam as palavras, eu procurei o significado de pandemia, que é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. O que significa? A pandemia é quando ela acontece em vários países, é o que está acontecendo com a Covid-19. Por isso que a OMS decretou o estado de pandemia, tá? Porque atingiu mais de um país. E a epidemia também é uma enfermidade, né? É uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente um grande número de pessoas de uma localidade. Vou dar o exemplo da catapora, né? Que a catapora, dependendo da quantidade de pessoas que atinja, né? Ela pode ser uma epidemia, tá? Mas que porque ela vai estar só dentro de uma localidade, tá legal? Outra palavra que a gente tem usado muito, distanciamento social. O distanciamento social é o que a gente está vivendo hoje, tá? A gente está vivendo isolado, né? Isolado, mas a gente ainda vai à rua fazer algumas coisas, tá? A gente vai lá para poder fazer uma compra, para ir a um médico, para ir na farmácia, para ir no açougue, né, no supermercado. Esse é um isolamento, é um distanciamento social, onde a gente se mantém dentro de casa, né, evitando estar recebendo visitas, evitando estar saindo para visitar pessoas, tá? E que a gente sai com todos aqueles cuidados que a gente falou ontem, tá? E nós temos dois tipos de isolamento social. O isolamento social ele pode ser vertical ou horizontal, tá? São dois tipos de isolamento que podem ser adotados diante de uma pandemia como essa que a gente está vivendo. No isolamento vertical, há o isolamento de apenas um grupo de pessoas, tá? Por exemplo, vamos isolar só as pessoas de 60, acima de 60 anos. Então, esse é um isolamento vertical. E tem o isolamento horizontal, tá? Que não há um grupo específico para o isolamento, tá? Sendo recomendado que todos fiquem em casa, tá? As medidas do isolamento social, elas são duras e muitas vezes criticadas por parte da população, mas elas são necessárias para poder evitar o avanço da doença. A gente sabe que tem muita gente nesse momento passando necessidade. A gente sabe que tem muita gente que está sem ganhar o seu pão de cada dia, né? Mas a gente tem que ser solidário, né? Pelo menos fazer uma parte que a gente possa fazer ajudando ao próximo, né? O isolamento, tá? É quando a gente se refere a uma situação em que uma pessoa deve ficar completamente isolada, sem contato com ninguém. Isso é feito quando uma pessoa está comprovadamente doente. O objetivo é afastá-la do convívio social. Então, quando a pessoa testa Covid-19 e que dá positivo, ela vai ficar isolada da comunidade, né? Por isso que os parentes ficam sem notícia, não pode visitar, porque ela está em isolamento para poder tratar aquela doença, né? Para tratar a Covid-19, né? Esse isolamento ele pode ser hospitalar ou domiciliar, dependendo da gravidade da situação, da doença, tá? Atualmente, o termo isolamento é usado por muitos para se referir às medidas de distanciamento social. Esse distanciamento busca evitar o contato de uma pessoa com outra, a fim de diminuir a propagação da doença, tá? Então é por isso que a gente tem que se manter distantes, mas juntos, tá legal? Juntos em oração, em fé, em cuidado, cuidando um do outro.
Eu cuido de mim, você cuida de você e nós cuidamos de nós todos, tá bom? Esse distanciamento, ele é recomendado para que a pessoa fique em casa, tá? Evitando sair sem necessidade, evitando aglomerações, recomendado o fechamento de escola, comércios e atividades não essenciais. Então é o distanciamento, é o que a gente está vivendo hoje, tá? Outra palavra também que vocês já devem ter ouvido é home office. É uma palavra em inglês que significa escritório em casa, né? E a gente usa até de maneira errada, que a gente fala, Gabriel está em home office, né? Por quê? Gabriel trabalha em casa, ele levou o computador, levou todo o material necessário para que ele trabalhe nesse momento em casa, então o Gabriel está trabalhando em home office. Hoje, eu, Leandra, trabalho em home office, né? Quando eu não estou aqui gravando aula, eu estou atendendo aos alunos do Francisco Leite Teixeira. Então, isso chama home office, tá? É trabalhar em casa, tá? Isso já foi permitido no Brasil. Algumas pessoas ainda insistem em manter aberto, porque a gente sabe, né, que a economia também não pode parar, porque se a economia parar, a gente para de receber e com certeza isso daí vai ser muito pior. Mas se for necessário, tá? Vai ser adotado uma palavra nova agora, que tá super na moda, que vive falando nos noticiários. Lockdown, lockdown. Lockdown quer dizer confinamento. O que é isso? Todo mundo dentro de casa sem poder sair pra nada, tá? Mas existem controvérsias, né? Pensamentos diferentes em relação a isso. Por quê? Porque como que você vai confinar uma favela, uma família que mora lá na Rocinha, na favela, lá no Morro do Alemão, que moram 10 pessoas dentro de um cômodo, não é? É a mesma coisa que você emparedar e mandar morrer. Então, existem opiniões diversificadas em relação ao lockdown. Em São Paulo, eles devem implantar em algumas áreas da cidade, pensando exatamente no cuidado com a população carente, tá? Em alguns estados do Brasil, eu não me lembro quais agora, já foi decretado lockdown em algumas áreas, tá? Por necessidade. São áreas que estão sendo muito atingidas pela Covid-19, tá? Então, isso é o lockdown, tá? É o confinamento. Então, vamos pedir a Deus, vamos fazer a nossa parte para que a gente não chegue a esse ponto de isolamento total. E eu gostaria de falar aqui também que o governo de Cantagalo, tá? Eu não sou defensora e não sou partidária, mas ele tem feito sim. Aquela foto que eu coloquei do livrinho que eu falei com vocês ontem, da cartilha, tá? Ali ele vem falando tudo o que tem sido feito, o monitoramento, tudo que está ao alcance da Secretaria de Saúde. O Márcio Barbas, que é secretário de Saúde em Cantagalo, ele está sempre indo na rádio falar, então eles não estão escondendo informações da gente, tá? Quando eu falei ontem sobre os casos que são importados, eu quis dizer o quê? Cantagalo tem 3 casos. Esse que ainda não foi divulgado, tá? E eu não posso falar quem é, porque eu não sei. E esses 2 casos que eles não são moradores de Cantagalo. Eles têm o cartãozinho do SUS aqui, mas um mora em Nova Friburgo e o outro mora em Niterói. Então, eles não moram aqui em Cantagalo. Agora, esse terceiro caso que apareceu, ele é realmente de Cantagalo e ele é assintomático. É uma outra palavra também. Assintomático quer dizer o quê? Que a pessoa tem o vírus, ele transmite
o vírus, mas ele não tem a doença, tá? Então, assim, já está sendo investigado, já está em isolamento, tá? E as autoridades estão tomando as medidas cabíveis. Então, a gente tem que fazer o que agora? Mais uma vez eu falo, fazer a nossa parte, tá bom, gente? E agora eu vou passar a atividade para vocês copiarem, que é sobre o significado dessas palavras, tá? E logo depois eu vou passar para vocês uma receita de bolo. Não precisa fazer o bolo, eu só gostaria que vocês copiassem a receita, tá bom? Mas se fizer o bolo, tenho certeza que vocês vão gostar, porque fica uma delícia, tá? Aqui em casa, pelo menos, o pessoal gosta muito, tá legal? E amanhã a gente está de volta com mais temas. Vou mudar um pouco o assunto amanhã, tá? A gente vai falar um pouco menos de Covid-19. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem no grupo. Se não quiser colocar no grupo, manda no privado que eu respondo, tá? Para vocês. Mas vamos participar, tá ok? Conto com vocês, ó. Beijo no coração.